Custos fixos e custos variáveis, baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Clovis Luiz Padovese, editora Cengage Learning 2016, do capítulo 2, Classificação e Comportamento dos Custos, no título Custos fixos e variáveis, da página 49. Os custos diretos e indiretos podem ser classificados em fixos e variáveis. Quando tomamos como referencial seu comportamento em relação ao volume de produção ou de venda, é importante esta classificação para que possamos adicionar aos custos uma variável independente para estudos prospectivos, ou seja, propósitos de previsões e o processo de tomada de decisão para possíveis novos cursos de ação. Assim, o estudo do comportamento dos custos é um modelo matemático em que temos a variável independente, que é o volume de produção ou de venda para gastos comerciais e administrativos. Normalmente, o volume de produção utilizado é a quantidade produzida ou vendida do produto ou dos produtos finais. B, a variável dependente, que é o valor do custo dos recursos, que se relaciona a cada dado do volume de produção ou de venda. Subtítulo: Custos fixos. Um custo é considerado fixo quando seu valor não se altera com as mudanças, para mais ou para menos, do volume produzido ou vendido dos produtos finais. Apesar da possibilidade de classificarmos uma série de gastos como custos fixos, é importante ressaltar que qualquer custo é sujeito a mudanças, mas os custos que tendem a se manter constantes nas alterações do volume das atividades operacionais são considerados fixos. De modo geral, são custos e despesas necessários para se manter o nível mínimo de atividade operacional. Por isso, também denominamos custos de capacidade. Apesar de serem conceitualmente fixos, tais custos podem aumentar ou diminuir em virtude da capacidade ou do intervalo de produção. Assim, os custos são fixos dentro de um intervalo relevante de produção ou de venda e podem variar se os aumentos ou diminuições de volume forem significativos. No exemplo, os gastos com a prestação de leasing têm o mesmo valor em todas as situações de quantidade produzida, caracterizando-se como custos fixos, ou seja, o valor total do gasto não se altera quando a quantidade produzida se altera. Por exemplo, se não produzir nenhuma unidade, o gasto continua sendo, digamos, de R$ 2.000. Se produzir 200 unidades, o valor do leasing continua R$ 2.000. Se produzir 400 unidades, continua R$ 2.000. Se produzirmos 1.000 unidades, o leasing continua R$ 2.000. Por isso, o custo fixo. Subtítulo: Custos variáveis. São assim chamados os custos e as despesas, cujo montante em unidades monetárias varia na proporção direta das variações do nível de atividade a que se relacionam. Tomando como referencial o volume de produção ou vendas, os custos variáveis são aqueles que, em cada alteração da quantidade produzida ou vendida, terão uma variação direta e proporcional em seu valor. Se a quantidade produzida aumentar, o custo aumentará na mesma proporção. Se a quantidade diminuir, o custo também diminuirá na mesma proporção. Por exemplo, se a quantidade tiver um aumento de 10% e o custo aumentar também em 10%, será considerado um custo variável. Da mesma forma,
Se a quantidade tiver uma redução de 20% e o custo diminuir em 20%, será também considerado um custo variável. Em termos gráficos, um custo é variável quando a inclinação da reta resultante dos dados obtidos tem uma inclinação exata de 45 graus. No exemplo, os materiais diretos são considerados gastos variáveis. Isso porque toda vez que há um aumento da quantidade produzida, o valor total gasto aumenta na mesma proporção. Uma característica importante do custo variável é que, não havendo produção, o gasto é igual a zero. A empresa começa a incorrer em custo variável a partir da produção da primeira unidade e vai aumentando proporcionalmente à medida que as quantidades produzidas aumentam e diminuindo proporcionalmente à medida que a quantidade produzida diminui. Vejamos no exemplo. Se a produção for de 0 unidades, o valor gasto é zero. Se a produção for de 200 unidades no período, o valor gasto vai para R$ 4.000. Se produzir 400 unidades, o gasto vai para R$ 8.000. Ou seja, R$ 20 por unidade são materiais diretos. Se produzir 1.000 unidades, o gasto com materiais diretos vai para R$ 20.000. Subtítulo: Variáveis em relação à produção. A análise comportamental clássica da variabilidade dos custos é em relação ao volume de produção para os elementos do custo industrial. Toma-se como base a quantidade de produto final produzido para se fazer a análise da variação do custo. É a visão clássica do custo variável. O exemplo mais significativo é o consumo de materiais da estrutura do produto. Subtítulo: Variáveis em relação às vendas. Para a análise das despesas comerciais, toma-se como referência o volume de vendas, em vez do volume de produção, tendo em vista que o referencial maior para a alteração do comportamento são as vendas. De modo geral, toma-se também como referência a quantidade vendida para análise comportamental básica das despesas administrativas, uma vez que elas são classificadas dentro da demonstração de resultados do período, com as despesas comerciais. Subtítulo: Variáveis em relação a outras variáveis, custos estruturados. Eventualmente, um custo ou uma despesa pode não ser fixo em relação à quantidade do produto final produzido ou vendido e ter o comportamento de um custo semivariável em relação à produção ou vendas. No entanto, relacionando-se a outra atividade ou variável independente, o custo será considerado variável em relação a esta atividade ou variável. Em outras palavras, pode-se fazer uma análise de comportamento de um gasto também com outra variável independente, que não seja a quantidade de produção ou venda. Os gastos com este tipo de comportamento são denominados custos estruturados. Um custo estruturado é aquele que é variável em relação a qualquer outra variável que não produção ou vendas. Para fins de análise, gerenciamento e orçamento, deve-se sempre buscar uma relação de estrutura ou variabilidade. Exemplos desse tipo de gastos são gastos com encargos de INSS e FGTS são variáveis em relação às verbas salariais. Gastos com vale alimentação são variáveis em relação ao número de funcionários e dias úteis do mês. Gastos com assistência médica são variáveis em relação ao número de funcionários ou beneficiários. Gastos com reembolso de quilômetros rodados são variáveis
em relação ao número de compradores, assistentes técnicos, vendedores. Despesas bancárias com emissão de boletos são variáveis em relação ao número de duplicatas ou boletos para cobrança das vendas. Subtítulo: fixos dentro do ano, do período. Normalmente, o conceito de custo fixo é aplicado a aqueles custos cujos valores não variam dentro do período analisado. Os valores gastos a título de tais custos serão sempre os mesmos, não importando o volume produzido ou vendido dos produtos. É importante ressaltar aqui o conceito de que o custo é fixo. É possível que um custo tenha todas as características de custo fixo e, mesmo assim, seu valor se altere de um período a outro. É óbvio que essa alteração de valor não pode ser na proporção das quantidades produzidas ou vendidas. Caso contrário, o custo seria considerado variável. Exemplificando, o custo com aluguéis tem todas as características de custo de comportamento fixo. Contudo, nada impede que na renovação do contrato de locação, tal custo venha a se alterar para cima ou para baixo. O valor alterado não foi decorrente de variação do volume produzido ou vendido, mas sim de negociação específica. Tal custo deve ser considerado custo fixo. É importante ressaltar tais dados de ordem operacional, pois isso altera o cálculo do ponto de equilíbrio.